Que coroa é essa? Pra que rei será? É a coroa do Messias, é pro filho de Maria. Vigiai, 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 com lâmpada acesa nas mãos. Ele vem, ele vem, ele vem, não cochile nem durmam, irmãos. Olá, queridos amigos leitores de nossa paróquia. Com muita alegria nós vamos nos preparar para a celebração do próximo final de semana através da leitura orante, as leituras bíblicas da Santa Missa. Nós nos alegramos muito porque no próximo domingo, primeiro domingo do Advento, nós começamos a nos preparar para a grande celebração do Natal. E também com o tempo do Advento, com o primeiro domingo do Advento, nós iniciamos um novo ano litúrgico na igreja, o ano litúrgico B, onde nós vamos refletir um pouquinho mais, com mais afinco, o Evangelho segundo São Marcos. Aqui na nossa igreja, nós estamos começando a preparar os símbolos do Advento e do Natal. A nossa querida amiga Andressa, ela que é responsável pela decoração das flores na nossa igreja para as celebrações, ela também irá nos ajudar a montar o presépio e a árvore de Natal. E eu quero que vocês percebam que, com a ajuda da Andressa, nós não vamos montar o presépio já quase pronto agora no Advento. A liturgia nos recomenda, e também nós podemos fazer isso na nossa casa, ir montando o presépio aos poucos, porque o Advento nos ensina a, aos poucos, em processo, preparar a vinda de Jesus. Então, na primeira semana do Advento, aqui na igreja, estará o cenário do presépio com os animais. Na segunda semana do Advento, nós vamos acrescentar os pastores. Na terceira semana, nós vamos acrescentar mais alguns personagens. No dia de Natal, nós colocamos Jesus, Maria e José. E no dia 6 de janeiro, dia dos Santos Reis, festa da Epifania, nós colocamos os Reis Magos, que no dia 6 chegam para contemplar Jesus no presépio. Então é bonito a gente perceber que a liturgia vai preparando aos poucos o nosso coração para receber Jesus. Então que nós possamos aprender com esta catequese litúrgica, através do presépio que será montado aos poucos, a também esperar, não com pressa, mas aos poucos, no tempo certo, a vinda de Jesus, que se faz menino, Redentor e Salvador no meio de nós. Vamos passar então a leitura orante, e neste primeiro passo da leitura, nós vamos então, também já com esse exercício, treinar um pouco, especialmente aqueles que farão a leitura no próximo final de semana. Leitura do livro do profeta Isaías. Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Como nos deixaste andar longe de Teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o Teu temor? Por amor de Teus servos, das tribos de Tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de Ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém. Jamais olhos viram que um Deus, exceto Tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica a justiça, com alegria, de quem se lembra de Ti em Teus caminhos. Tu te irritaste, porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundície, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurram-nos como o vento. Não há quem invoque Teu nome, que se levante para encontrar-se contigo.
escondeste de nós tua face e nos entregaste à mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, tu és nosso Pai, nós somos barro, tu nosso oleiro, e nós todos obra de tuas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Algumas palavras que podem, assim, nos fazer atrapalhar um pouco, então vale a nossa atenção. Por exemplo, como já havia comentado em outras leituras orantes, quando existem palavras que falam do passado, a gente tem que cuidar para não colocá-las no futuro. Por exemplo, quando ali diz assim: desceste, pois, e as montanhas se derreterão. Quando tem o M no final, é sinal de que é uma palavra no passado. Derreteram. Então, cuidado para a gente não colocar aquele tio, né? E não salientar o final da palavra, senão ela fica no futuro. Então, não é derreterão, é derreteram. Então, a gente precisa enfatizar o meio da palavra. Derreteram e não derreterão. Antes também, mais no começo da leitura, há uma expressão de admiração, né? Que é aquele AH com ponto de exclamação. Então a gente diz assim: por amor de teus servos, das tribos de tua herança, volta atrás. Se rompesses os céus e descesses. Então é uma expressão de admiração. Outra dica importante é algumas frases, então ali que tem o ponto de interrogação, então a gente salienta a pergunta, e quando tem o ponto de exclamação, a gente precisa então fazer aquela ênfase de admiração, né, de ênfase mesmo que a frase requer que a gente faça na leitura. E quando tem o ponto final, a gente lê a frase normalmente. O salmo responsorial, então o grupo de cantos canta o refrão sempre e o leitor profere as estrofes. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, aparecei cheio de glória e esplendor, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhestes para nós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa leitura eu chamo a atenção para algumas palavras. Por exemplo, irrepreensível. É uma palavra para a gente
treinar um pouquinho mais, né? Já que não faz parte do nosso cotidiano, a gente não fala esta palavra com frequência. Perseverança, é uma palavra que já é mais conhecida, mas também vale a nossa atenção. Essa segunda leitura tem algo importante que a gente precisa prestar atenção. Paulo, ele fala de uma maneira um pouco mais rebuscada. Então, quando ele fala de Jesus, ele sempre atribui alguns adjetivos que nem sempre são iguais e que podem nos confundir. Por exemplo, lá no começo da leitura ele diz, e do Senhor Jesus Cristo. Já logo depois ele fala Cristo Jesus. Mas pelo meio, nosso Senhor Jesus Cristo. E já no final ele diz, Jesus Cristo, Senhor nosso. Então nem sempre essas expressões são iguais, elas mudam um pouco a posição das palavras. Então atenção para que a gente pronuncie cada palavra no seu lugar correto. Às vezes a gente se confunde e onde é Jesus Cristo, Senhor nosso, a gente fala Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não trocar, né? Então vale que a gente ali preste bem atenção em cada expressão para que a gente não pronuncie, não proclame ela de maneira equivocada. E o evangelho do próximo final de semana, o primeiro do Advento, é tirado de São Marcos, né? Lembram? Estamos começando o novo ano litúrgico B, onde nós refletimos mais os evangelhos de São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bonita meditação que cada um pode fazer com essas leituras bíblicas. Que fique aí a dica, o exercício, para que cada um retome essas leituras e faça sua própria oração, sua leitura orante, sua meditação. O tempo do Advento é muito propício, porque nos faz meditar quantas vezes nós temos a chance, a grande oportunidade de encontrar Jesus na nossa vida. Na verdade, João, na sua primeira carta, ele diz que primeiro Deus nos amou, Deus veio nos encontrar. O tempo do Advento, ele reflete não só sobre a vinda de Jesus há 2020 anos atrás, a vinda como criança, como homem, feito carne no meio de nós. O tempo do Advento também nos faz meditar sobre uma vinda que está ainda no futuro, uma segunda vinda, a vinda no fim dos tempos. Por isso que o Evangelho e a liturgia toda desse primeiro domingo do Advento repete muito essa mensagem, vigiai, para que nós fiquemos aí vigilantes, porque não sabemos o dia em que o dono da casa voltar. A casa, portanto, é o mundo, é a igreja, é a nossa casa, é o nosso coração. O dono da casa é o próprio Jesus. E a vigilância é a atitude que todos nós precisamos ter para esperar com alegria o dono da casa, o dono do mundo, o dono do nosso coração, o dono da igreja, o dono da nossa família, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que bonito então o Advento, que nos faz meditar a primeira vinda de Jesus na carne e a segunda vinda de Jesus na glória, no fim dos tempos. Então que nós possamos aí agradecer pela primeira vinda, esperar a segunda vinda e agora olhar onde nós podemos encontrar Jesus, na Eucaristia, na palavra, na nossa oração, nas novenas de Natal, nos grupos de reflexão, através dos irmãos que precisam da nossa ajuda, tantas maneiras que nós podemos nos preparar, vigilantes para a segunda vinda, mas não esperar só aquela que virá. Estar atentos para as tantas vindas de Jesus que acontecem na nossa vida. Dia a dia, hora a hora, Jesus está batendo a nossa porta, querendo entrar na nossa casa,
na nossa família, nos nossos grupos de reflexão, nas nossas pastorais e movimentos. Que Jesus, o divino menino, venha ao nosso encontro todos os dias da nossa vida e nos ajude a nos preparar bem para a grande e gloriosa segunda vinda, definitiva vinda de Jesus, um dia na glória do reino de Deus. E podemos assim nos dirigir a Jesus, através dessa mensagem do advento, vigiai, através da nossa oração. Nossa resposta a cada prece será: Senhor, por vosso amor, socorrei-nos. Senhor, por vosso amor, socorrei-nos. Fortalecei na fé e na missão o Santo Padre, o Papa, os bispos e todos que têm a missão de coordenar e animar a vossa Igreja, e amparai-os em suas necessidades, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, por vosso amor, socorrei-nos. Transformai nosso coração em terra fértil, para que vossa palavra produza em nós frutos de solidariedade, de compaixão e de esperança, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, por vosso amor, socorrei-nos. Enviai sobre as comunidades vosso Espírito Santo e despertai-nos para o dinamismo missionário e a alegria de evangelizar, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, por vosso amor, socorrei-nos. Olhai com bondade para os pobres e excluídos em nosso mundo, e que surjam bons samaritanos para os conduzirem à paz e à dignidade, e os ajudem a reconhecer vossa misericórdia, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, por vosso amor, socorrei-nos. Como contemplação, possamos observar, imaginar Jesus menino que no presépio e quer nos encontrar. E vamos assumir um compromisso concreto de não esperar Jesus vir nos encontrar, mas vamos atender a Jesus com o nosso pedido, com o nosso gesto concreto, com o nosso coração alegre. De que modo que você pode encontrar Jesus? De que modo que mais eu consigo sentir a presença de Jesus? E vamos então reservar uma hora da nossa semana para ir encontrar Jesus. Sim, Jesus já veio na primeira vinda nos encontrar e virá de novo na segunda vinda nos reencontrar. Mas como é que hoje eu posso ir encontrar Jesus? Então que cada um possa assumir um compromisso de durante a semana encontrar Jesus. Seja por um momento de oração, seja para uma visita ao Santíssimo, seja para ajudar alguém, mas que cada um possa fazer o exercício concreto de reservar uma hora da nossa semana para ir encontrar Jesus. Jesus já veio, Jesus virá, e nós vamos encontrar Jesus? Então que possamos nos preparar bem e viver com muita alegria esse novo ano litúrgico que iniciamos, de modo especial com este primeiro domingo do Advento. Vigiai, 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 com lâmpada acesa nas mãos. Ele vem, ele vem, ele vem, não cochile.